Eu gostaria de enviar um cumprimento muito especial aos internautas que acompanham ou passam a acompanhar agora o nosso programa e gostaria de dizer que os nossos assuntos aqui são na área de economia e são assuntos bastante abertos e são assuntos que todos nós estamos vivendo a todo momento. Deixa eu falar uma pequena coisa a respeito de economia. Há um tempo atrás, uma amiga minha, estudante de psicologia, me falou assim: como que nós conseguimos falar de economia, que é um assunto tão aborrecido? Bom, qual seria a resposta para esse tipo de pergunta? Eu disse: olha, qualquer coisa que você faça, na verdade, inclui economia. Inclui preços, inclui compras, inclui consumo, inclui salários, de forma que, ao final, você vai descobrir que economia trata da nossa vida. Qualquer coisa que você esteja fazendo representa, como eu disse, consumo ou gastos, né? Gasto de salário ou poupança, seja o que for. Na verdade, nós vivemos num mundo extremamente monetizado. Ou seja, todas as coisas, praticamente todas as coisas, têm alguma relação direta ou indireta com preços ou com a economia de modo geral. E eu sempre brinco com algumas pessoas com esse tipo de discussão, que até mesmo o amor pode ter algum preço, vocês não acham? Apesar que é uma discussão muito difícil, pode ter realmente algum preço, sim. Eu gostaria também de dizer que estamos vivendo um momento muito complicado na vida do brasileiro. Provavelmente essa crise que nós todos passamos com grande aflição do governo, especialmente, que está meio perdido nessa escuridão, né? Tal como diz o ditado antigo, como o cego em tiroteio, o governo tenta fazer coisas depois de ter agido durante anos numa direção só, incapaz de ver que o mundo estava mudando rapidamente. O governo continuou fazendo basicamente a mesma coisa. Mas as políticas, elas não podem ser inflexíveis. Elas têm que ser flexíveis de forma que se adaptem a circunstâncias novas. Por exemplo, em 2008, o mundo presenciou o começo de uma crise mais ou menos universalizada, especialmente Estados Unidos e Canadá, e depois a Europa toda, que era a venda e a compra de títulos que foram batizados um tanto hipocritamente de subprime, ou seja, uma espécie de subexcelente. Como você falar de subexcelente para um investidor? Ei, eu tenho papéis subexcelentes para você aqui. Mas o mercado comprou basicamente porque esses papéis vinham dos Estados Unidos, o principal mercado do mundo, onde existem grandes bancos, alguns grandes bancos dos maiores do mundo realmente, e onde o mercado financeiro, junto com Londres e junto com Hong Kong na Ásia, são os maiores mercados do mundo. Nós, mundo, entramos numa grave crise e, como sempre, infelizmente, nós brasileiros subestimamos a crise universal. E quando a Europa e os Estados Unidos começaram a se recuperar, nós atrasadamente entramos na crise. A crise também desembocou numa crise de confiança. A gente pode perceber isso perfeitamente na Grécia, onde os mercados financeiros se exauriram, não pode mais sustentar, especialmente as necessidades do governo, que quer vender seus papéis. Até mesmo o mercado europeu perdeu a confiança nos mercados gregos, e o restante da Europa também passou por dificuldades. Há um tempo atrás, nós estávamos discutindo a respeito de uma quebra da Itália, a respeito da situação crítica da Espanha,
onde a taxa de desemprego chegou a 25% e a taxa de desemprego dos jovens chegou a mais de 35%, ou seja, 2 em cada 3 jovens não conseguiam emprego na Espanha. Portugal também passou por uma fase muito difícil. O mercado falou mal da Espanha, de Portugal, da Itália, e o mercado teve dúvidas sobre França. Essas coisas acabam ficando para trás, porque elas são muito dinâmicas, digamos assim. Os países se adaptam, por exemplo, a adaptação dos ingleses, a adaptação da Inglaterra a essa crise foi muito, muito rápida. E os ingleses adotaram um programa de austeridade que funcionou bem para os ingleses, que são muito disciplinados, né? Mas esse programa de austeridade não funcionou muito bem em outros lugares, especialmente a Grécia. Bom, o mundo, então, passou por uma fase muito difícil e agora começa a se recuperar. A Grécia aparentemente está saindo das manchetes e os Estados Unidos esse ano de 2015 podem crescer 3,5%. Invejáveis 3,5%. 3,5%, meus caros internautas, sobre um PIB de 16 trilhões de dólares, dá um valor imenso, uma tremenda quantidade de riqueza que é adicionada aos bens e serviços da economia americana. E nós brasileiros que contrariamos os manuais de economia, ora, se você aumenta a renda das pessoas, digamos, de maneira artificial, muitas vezes nem exatamente pelo trabalho, isto é, essas pessoas não estavam ou não estão produzindo nem coisa alguma. Se o governo faz isso, o governo tem que ter muito cuidado com a pressão dessa renda sobre os preços. Mas isso é óbvio, qualquer pessoa sabe que se alguém passa a ganhar mais dinheiro, essa pessoa acaba consumindo mais e essa pessoa, com o seu consumo, acaba, multiplicada por milhões de pessoas, acaba pressionando os preços, ou seja, fazendo retornar a inflação. Bom, nós estamos então numa situação muito complicada porque o governo deu alguns passos muito, digamos assim, importantes no sentido social da palavra. Ninguém pode discutir o benefício de ajudarmos as pessoas pobres. Nós temos ainda 15 milhões de pobres, ou melhor, pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, abaixo de $2 por dia. Essas pessoas merecem ser ajudadas através de um Bolsa Família e assim e outros programas que o governo acabou executando com possivelmente grandes e boas razões. Mas não houve um cuidado a respeito do grande aumento do fluxo de dinheiro na economia. E, inevitavelmente, a inflação começou a subir. Bom, em 2015, nós vivemos uma situação muito, muito estranha que eu não me lembro de ter percebido isso, a não ser esparsamente nesses últimos, digamos assim, de 1950 para cá, logo no pós-guerra brasileiro. Ou seja, nós provocamos uma inflação que tinha alguma relação muito pequena com a crise externa. E eu digo relação muito pequena porque com a crise externa a compra de títulos brasileiros diminuiu. Mas agora, especialmente o mundo desenvolvido, está voltando a crescer. A crise europeia e americana do subprime está desaparecendo. Então, o que aconteceu aqui?
houve uma grande inépcia do governo em não tomar nenhuma providência com respeito ao crescimento da demanda. Ou seja, a procura de bens de consumo especialmente. Mas se você, como governo, não controla os níveis de procura ou não contingencia, como dizem os economistas, você acaba tendo problemas lá na frente, que foi o crescimento da nossa taxa de inflação de 4,5%, que é a meta oficial de inflação do governo brasileiro, para alguma coisa como 6%, como 7%, chegamos a 8%, e algumas medições de inflação nos dão um número de 9%. E com tendência a chegar a 10%. O governo, então, agiu em 2015 com todas as forças possíveis. Nesse aspecto, a gente não pode, digamos assim, recriminar o governo por ter agido dessa forma, mas nós podemos recriminar o presidente por ter dito outra coisa durante a eleição ou antes da eleição do ano passado. Isto é, através da presidente que estava no cargo, nós ouvimos que nada iria mudar, especialmente com relação às políticas sociais. E em 2015, tudo mudou. Bom, vamos falar de uma coisa engraçada aqui, mas que se relaciona com o nosso assunto. O presidente do Banco Central, o senhor Tombini, é um executivo de carreira muito competente e foi elevado à condição de ministro pela presidente Dilma, já faz algum tempo. Acontece que nessas semanas o governo acena com a redução de ministérios, ou seja, baixarmos ou reduzirmos a quantidade absurda de ministérios que nós temos, 39 ministérios, menos 10 ministérios, ficaríamos com algo, digamos, mais ou menos civilizado, de 29, poderia ser menos. Pessoalmente, eu acho que nós poderíamos ter 20 ministérios, já tivemos 15 ministérios, até, se eu não me engano, tivemos menos que 15 ministérios no nosso passado. Bom, mas a redução de ministérios que o governo acena inclui alguma coisa muito interessante. Por exemplo, o status de ministério do presidente do Banco Central seria reduzido para presidente do Banco Central. Então, o Tombini declarou essa semana que, se por acaso a função dele for, digamos assim, demovida, né, for reduzida de importância, e não mais um ministério, e não mais um ministro, mas apenas um Banco Central e apenas um presidente do Banco Central. Ele, então, renunciaria. Essa é uma situação tragicômica, porque se alguém no meio da crise está interessado em status, e a nomeação de Tombini como ministro foi apenas para status, e agora o governo considera eliminar esse status, digamos assim, ou reduzir o status de ministro para presidente do Banco Central. O que ainda vamos ter que convir, ainda é uma coisa muito importante. O Banco Central é o chefe da área financeira da economia. O Banco Central tem políticas muito importantes, não só com respeito à inflação, mas também com respeito à economia. Essa é uma discussão muito interessante, se o Banco Central deveria cuidar apenas da inflação e metas monetárias, etc., e não do crescimento. Mas é óbvio que se você mexe com o volume de dinheiro circulando, você vai acabar mexendo com taxas de crescimento também. E claro que você mexe com taxas de inflação. À medida que o Banco Central
aumenta a taxa Selic para 14,25, o que é um recorde mundial. Nenhum país tem uma taxa básica, a taxa mais importante da economia, a taxa fundamental da economia, na base de 14,25. Os países desenvolvidos estão com 2%, a Alemanha tem 0,5% ao ano. Então, a nossa taxa absurda de 14,25 da Selic, ela provoca uma elevação de todas as outras taxas. E nós sabemos que mesmo que não haja uma relação direta entre uma Selic de 14,25 e uma taxa de juros, digamos, do cheque especial ou do cartão de crédito, próximo essas taxas de juros próximas a 300% ao ano, o cartão de crédito, a maior parte deles subiu as taxas para 350% ao ano. Não, é uma taxa de hiperinflação, é uma taxa absolutamente incompreensível para estrangeiros. Eles não conseguem imaginar o que é isso. 350% de taxa de juros anual para um segmento muito importante do crédito, que é o cheque especial e que é o cartão de crédito. Nós temos outras taxas também, por exemplo, desconto de duplicatas. O desconto de duplicatas afeta diretamente o empresário, que pega os seus valores recebíveis, né, e leva ao banco e transforma em dinheiro. A que taxa? Em alguns bancos 80% ao ano, em outros 120%, em outros 150% ao ano. Então, a teoria, o desejo do governo, que até agora não foi satisfeito, é que a taxa de juros deprima, reduza a atividade econômica e dessa forma os empresários, especialmente os empresários, tenham que baixar preços ou pelo menos controlar os seus reajustes de preço. Eu poderia mencionar um episódio mais ou menos doméstico, que é o seguinte: eu conheço alguns supermercados, eu como consumidor, eu tenho que visitar os supermercados, né, para as minhas despesas pessoais. Então eu tenho observado, por exemplo, um determinado produto que eu me habituei a consumir por R$ 5,50, eu vi logo num supermercado específico que foi para R$ 6,80 e R$ 7,50 em menos de um ano. E num caso específico, esse preço chegou a R$ 15. Então, o que eu estou dizendo é que há uma grande especulação de preços em algumas entidades. E, por exemplo, uma entidade fundamental para a economia, que é um supermercado, um simples supermercado que especula com preços e que faz com que alguns preços subam exageradamente, ele está contribuindo naturalmente para que a taxa média de inflação do país suba e muito. Interessante que a gente percebe, por exemplo, como falando ainda como consumidor, que quando vamos num supermercado cujos reajustes têm sido, na minha opinião, como cidadão e como consumidor, esse supermercado ele pratica reajustes abusivos não percebidos pelo consumidor. Mas eu fico muito impressionado com isso, porque, digamos, a nossa classe C e D que vai ao supermercado e é confrontada, digamos assim, com aumentos de 50% no ano, 80% no ano, ou até mais que isso, essas pessoas têm que perceber, eu não consigo imaginar como que não percebam isso. Por quê?
porque cada vez mais o salário dessas pessoas compra cada vez menos. Isso está de acordo com a política do Banco Central? Está. Claro que o Banco Central, quando estabelece uma taxa Selic tão alta de 14,25, estimulando os banqueiros, incluindo os bancos oficiais também estão praticando taxas incríveis. O próprio Banco do Brasil e a própria Caixa Econômica também praticam taxas de mercado. O Banco do Brasil, que é o queridinho de muitas pessoas, pratica taxas no seu cartão de crédito próximas de 300% ao ano. E pratica taxas para desconto de duplicata, que é uma taxa que sustenta a indústria, em torno de entre 50% a 80% ao ano. Ora, então, o efeito que o Banco Central queria, ele está conseguindo. E por que a taxa de inflação não caiu substancialmente ainda? Bom, os economistas explicam isso, que as pessoas, os agentes econômicos e a sociedade demora para perceber isso aí. Então, aquele supermercado que eu mencionei agora há pouco, que uma lata de cereal de R$ 5,80 ele está vendendo por R$ 15,10 e em um ano aproximadamente, as pessoas têm que perceber que isso é um abuso e têm que reduzir suas compras, ou então mudar de supermercado, fazer o que classicamente as donas de casa fazem muito bem, que é fazer uma espécie de concorrência de preço. Ora, se tem um supermercado que quer vender para você pão a R$ 54,00 o quilo, mude de supermercado. Essa é uma coisa óbvia da economia, mas as pessoas levam talvez um semestre, 5, 8 meses para perceber isso aí, que estão perdendo dinheiro. Então, quando acontece isso, nós começamos a perceber queda de preço. Isso é uma coisa econômica, e eu não estou aqui falando mal do supermercado, porque quando você vai examinar outros preços da economia, você vai falar com o seu borracheiro, você vai comprar alguma coisa na sua banca de revista, você viu preços bem mais altos, você vai ver até mesmo consultas, até mesmo serviços médicos, você vai ver que muitos preços da economia subiram exageradamente. Quando o consumidor se retrair, bom, os preços têm que refluir. A nossa indústria, por exemplo, já está sofrendo, como a gente diz, brincando, né? A indústria brasileira apanha que nem um cachorro já faz vários anos. E quando a gente coloca na renda gerada pela economia, a renda global da economia, a renda gerada pela indústria é cada vez menor. A renda gerada pela indústria, que já foi algo como 30%, 28%, 32%, ela está se aproximando dos 10%. Então, o nosso esforço industrial, que começou com o nosso querido Juscelino, aliás, o nosso querido e desastrado Juscelino Kubitschek nos anos 50, que ele construiu grandes coisas e gerou uma inflação enorme pela emissão de dinheiro. Mas ele gerou uma indústria que se diversificou e cresceu. Essa indústria passou a produzir automóveis a partir, pelo menos, de 1990, quando o presidente da época, por incrível que pareça, tomou algumas decisões muito, muito acertadas, e era o Collor. Sim, o nosso amigo Collor, o esperto, que ganhou milhões e milhões de graça da Petrobras. O Collor
o Collor disse, o melhor carro da indústria brasileira é uma carroça. Isso fez com que a indústria automobilística brasileira iniciasse um período de modernização, e eu posso dizer com orgulho, como consumidor e até mesmo como professor de economia, se quiserem, que os automóveis brasileiros são muito bons. Eles estão em nível mundial. Eles são muito caros. São caríssimos. Se você comparar com os automóveis americanos, automóveis europeus, ou, pior ainda, automóveis asiáticos, a nossa situação lá, nessa comparação, é ruim. Nossos carros são bons, mas são caríssimos, são muito caros. E por que são caros? Por causa dos impostos que o governo exige, que são enormes, enormes. Voltando então à indústria brasileira, a indústria brasileira já sofre a crise, já sofre a competição dos chineses, a competição universal, e já sofre também a inépcia do governo, que não tomou decisões importantes há mais tempo, como, por exemplo, a logística, o transporte. Como você produzir alguns equipamentos, por exemplo, em Goiás, e transportar para o principal mercado consumidor, que seria São Paulo, você tem que transportar veículos em cima de caminhões, porque não temos trens suficientes. Ou melhor, sucateamos a rede ferroviária brasileira. Agora temos algum esforço nesse sentido. E voltando então à taxa de juros, nós podemos dizer que, lamentavelmente, a taxa de juros pode começar a cair depois que os preços mostrarem claramente uma tendência de queda. Mas para acontecer isso ainda falta um bom tempo. Meus caros internautas, nós estamos aqui discutindo economia e discutindo especialmente o que significa uma taxa de juros como essa. Significa um monte de coisas, uma coisa muito grave, muito importante, e que nós todos temos que nos conscientizar. Uma delas, o desemprego. O desemprego, quando a taxa de emprego em todo o mundo está crescendo, a taxa de desemprego brasileira está indo na contramão e está mostrando que cada vez mais e mais brasileiros precisam de emprego e procuram frustrados, né, desesperados, procuram emprego. Nós temos mais de 10 milhões, perto de 9 milhões de brasileiros procurando emprego hoje. Essa quantidade já foi, nos bons tempos atrás, já foi em torno de, digamos, menos que 5 milhões. Mas agora nós estamos com 9 milhões e crescendo. A gente poderia pensar assim e se assustar um pouco, né? E se esses 9 milhões de pessoas desesperadas ficassem brabas? Bom, o que poderia acontecer? Eu não sei, eu não vou fazer uma análise política desse assunto, nós estamos apenas falando de economia. Então, a nossa taxa de juros executada de maneira forte pelo Banco Central e pelo seu ministro Tombini, ela vai continuar. E não há como escapar disso, infelizmente. É um absurdo, mas nós não podemos escapar disso. Então a taxa de juros tem um reflexo enorme, mexendo com a vida de todos nós, mexendo com a vida de todas as pessoas e todas as famílias. Ela vai continuar absurda. Nós temos que nos conscientizar que, mesmo que o ministro Tombini, perca o título pomposo de ministro e volte a ser um reles presidente do Banco Central, bom,
Nós temos que continuar com essa política. E falando em Reles, presidente do Banco Central, se o Tombini cumprir a promessa dele e cair fora desgostoso, na verdade ele não vai cair fora. Ele vai continuar como funcionário, mas perde, claro, a presidência do Banco Central. Bom, nós poderíamos até, quem sabe, poderíamos até trazer de volta o Henrique Meirelles, que foi o presidente anterior, considerado um presidente muito competente, muito duro, e um dos melhores presidentes do Banco Central em todo o mundo. Mas o que poderia acontecer? Ele é uma pessoa bastante rigorosa, séria. Quem sabe nós poderíamos vir a taxa Selic e aumentar um pouco mais ainda. Então, é um tipo de sonho não muito bom, porque poderíamos ter um reflexo mais sério ainda, mais austero ainda. E austeridade pode ser bom, é uma coisa boa, aliás, para a política do governo. Mas ela não é uma coisa boa, digamos, diretamente para o cidadão, ou para a consumidora, a dona de casa, por exemplo. Não, a austeridade significa uma vida mais dura, uma vida mais difícil, uma vida mais complicada. Então, essa é a nossa discussão, meus amigos, sobre juros e preços, taxa de desemprego. Infelizmente, todos esses assuntos continuarão muito, muito importantes. Realmente, nós temos que pensar nisso, inclusive, muito especialmente, quanto ao nosso papel de consumidores. Eu gostaria de agradecer aos internautas que presenciaram, né, e viram o nosso primeiro programa de economia. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu convido todos vocês a estarem aqui na próxima quarta-feira conosco. Um grande abraço a todos.